iniciando o vídeo falando um pouquinho da grande lista de dispensa de jogadores do Timão, preparada pelo Dorival Júnior, Osmar Stabile, que é o novo presidente interino do Corinthians, e pelo diretor executivo do Timão, Fabinho Soldado. O técnico Dorival Júnior, né? E tá aí com muitas dúvidas a respeito de quem contrata, de quem vai chegar, né? Mas Dorival, juntamente com a diretoria, né, preparou uma lista de dispensa enorme para a próxima janela agora. Então, no segundo semestre, o Corinthians provavelmente não terá os seguintes jogadores. Hugo, lateral esquerdo, deve deixar o Corinthians porque o Corinthians não tem mais interesse em permanecer com o jogador. Léo Maná, lateral direito, também é outro jogador que vai deixar o Corinthians porque é jovem. Então o Corinthians quer fazer uma rodagem com o atleta e para ele ganhar experiência. Outro jogador que vai deixar o Corinthians é Diego Palacios. Chegou ao Timão, fez muito pouco jogo, acabou aí se machucando, passou por uma cirurgia, depois fez uma reconstrução da cirurgia, teve problemas indisciplinares com o técnico Ramon Dias, né? Então é outro jogador que não faz parte do plano de Dorival Júnior. Outro jogador que deve deixar o Corinthians também é o volante Charles. Outro jogador que está aí praticamente dispensado do Corinthians. O Corinthians colocou a negociação. Rian é outro volante também que não deve ser aproveitado no Corinthians. Vai sair para ganhar rodagem porque é um cara jovem, bom de bola, mas o meio campo do Corinthians já está muito equacionado. Igor Coronado faz parte também da lista de dispensa, porque o Igor Coronado está insatisfeito no Corinthians devido estar no banco, né? E então acho que uma junção que deu certo. Ele quer sair e o Corinthians também não quer mais continuar com ele, porque o Igor Coronado, além de não dar retorno nenhum ao Corinthians, futebolisticamente falando, também ganha um absurdo, quase um pouco mais de 2 milhões de reais por mês. Uma baita grana, né? E essa é a lista do técnico Dorival Júnior junto com a diretoria. E na minha opinião, aqui já não é informação mais, tá? Eu colocaria nessa lista de dispensa, nessa barca aí de dispensa, Félix Torres e Kaká. 2 zagueiros tecnicamente muito limitados. Félix Torres até hoje não mostrou porque veio pro Corinthians. O Kaká, aquele jogador de 880. Um jogo ele pode ir muito bem, no outro jogo ele pode ser o pior em campo. Então é aquele jogador que você não pode confiar. E para jogar com a camisa do Corinthians, a grandeza que tem, um dos maiores times do mundo, o Corinthians precisa de ter jogador tecnicamente regular. O que é regular? Todos os jogos conseguir performar. Pode não ser melhor em campo? Ok, mas fez uma baita de uma partida. Não, o Félix Torres e Kaká em todos os jogos eles comprometem o resultado da partida. Então, Dorival não colocou esses 2 jogadores e eu colocaria Félix Torres e Kaká também na lista de dispensa. E se sair todos esses jogadores, o Corinthians diminuiria muito a folha salarial, né? E o Timão teria aí um fluxo de caixa para contratar outros atletas. Corinthians pode perder, além desses que faz parte da lista de dispensa, também outros atletas que são importantíssimos para o Corinthians. Estou falando de quem? Estou falando dele mesmo. Yuri Alberto. Yuri Alberto tem uma proposta do Atlético de Madrid de 20 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola. E não é segredo para ninguém que o Roberto já, em várias entrevistas, disse que tem um sonho de jogar uma Champions League, de jogar uma Premier League, e ele é muito jovem, um artilheiro nato, artilheiro do Brasil ano passado, artilheiro do século no Corinthians, artilheiro da Neoquímica Arena, e já é o artilheiro, um dos artilheiros do Corinthians desse ano 2025. Então, o Roberto está sendo aí muito cogitado para times europeus, o último agora,
É o Atlético de Madrid que fez essa proposta de 20 milhões de euros em abril, e na próxima janela que se abre 10 de julho, vai chegar fazendo uma proposta muito melhor. E se o Corinthians encontrar aí uma proposta de 35 para 40 milhões, o Corinthians vende Yuri Alberto. Lembrando que o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% é do Zenit. Então o Corinthians precisa vender o Yuri Alberto muito bem para comprar um outro centroavante também, né? Que se o Corinthians vender por 20 milhões de euros, acredito que não dá para comprar um outro centroavante do nível de Yuri Alberto. Então o Corinthians tem que ter muito cuidado nesse negócio, que são negócios aí que o Corinthians tem que fazer com muita tranquilidade para não fazer negócio ruim. O Corinthians deve perder também, porque o mercado europeu ou outros mercados, né, mas seja do exterior, estão de olho em Breno Bidon. Segundo o ex-coordenador da base do Corinthians, Chicão, o Corinthians injetou, né, 25 milhões em Breno Bidon. Outro jogador que pode deixar o Corinthians é o Memphis Depay. Por quê? O Memphis Depay tem uma multa de 10 milhões de euros para jogar no exterior. E o Besiktas do México, o Besiktas, né, da Turquia, está interessado em Memphis Depay. Também um detalhe nessa negociação, se o contrato que o Corinthians fez com o Memphis foi muito ruim, porque o Corinthians colocou ainda uma multa de 5 milhões de euros se o Memphis pagar para ir embora. Então, se o próprio jogador quiser ir embora, ele consegue, é só pagar 5 milhões de euros para o Corinthians e ir embora. Outro jogador que está sendo muito especulado para sair do Corinthians, né, para o time europeu, até para o time brasileiro, é o Rodrigo Garro. Mas, se tratando de time brasileiro, o presidente Osmar Stabler desmentiu a possível saída de Garro para o Flamengo. Gerson está indo embora e muita gente colocou aí já a informação que o Garro iria ao Flamengo. Não, jamais. O Osmar Stabler tranquilizou a torcida do Corinthians e disse que não vai para o Flamengo. São jogadores que eu falei, todos monitorados por times europeus, inclusive até time brasileiro. Corinthians precisa de faturar aí 180 milhões de venda de atletas para honrar o seu compromisso na temporada 2025. Corinthians vendeu o Denner, né? Já tem aí um faturamento de 60 milhões. Então o Corinthians precisa de faturar aí mais 120 milhões de reais. Acredito que o Breno Bidon vai deixar o Corinthians. Porque o Corinthians tem um meio de campo muito forte com o Ranieri, José Martins, Carrillo de Garro, né? E ainda tem de reserva ainda vários outros jogadores, por exemplo, o Maico, né? Vários outros jogadores. Então o Corinthians é bem provável que vai deixar o Breno Bidon embora. É um jogador jovem, mais talentoso. E o Corinthians, se vender o Breno Bidon, já chegaria em torno de 20 milhões de euros, 20 e poucos milhões de euros, já chega aí a 120 milhões de reais. Então, na minha opinião, o Corinthians vai vender mesmo somente o Breno Bidon. Memphis Depay não vai embora, Garro não vai embora, os jogadores continuarão no Corinthians. O diretor executivo do Timão, Fabinho Soldado, está trabalhando muito para fazer reposições de jogadores, né, dos que possíveis irão deixar o clube, né? Com saída de Léo Maná, né, Dorival Júnior aí indicou aí Davi Pastor, lateral direito, que joga no Farense de Portugal, que acabou sendo rebaixado. Então, Davi Pastor viria para ser aí, para brigar aí com o Mateuzinho, para ser um dos dois ser titular da lateral direito do Timão. Gente, o que vocês acham? Corinthians acertou na lista de dispensa ou vocês teriam outros nomes para colocar nessa lista? Use espaço para você registrar seu comentário e deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Mudando de assunto, para fechar o vídeo, a Adidas tá com a negociação muito avançada com o Corinthians. A Adidas acabou melhorando sua proposta e a Nike, que está há muitos anos no Corinthians, não falou que ia fazer uma proposta para cobrir a Adidas e até hoje não fez a proposta. Então, acho difícil a Nike permanecer no Corinthians, porque a Adidas está chegando e a Adidas tem pressa de fechar o negócio. Por quê?
A fabricação de material esportivo do Corinthians ela é muito grande. Então eles já deram um tempo, um limite máximo para a diretoria do Corinthians, se aceita ou não. A proposta da Adidas são de 700 milhões de reais em 10 anos, dá em torno de 60 e poucos milhões por temporada, por ano, porque no ato do contrato a Adidas já fez a proposta de adiantar 100 milhões de reais para o Corinthians, diluído em luva, 4 parcelas de 25 milhões de reais. E aí, fiel, o que vocês acham? A negociação com a Nike, ela é mais interessante em fechar esse patrocínio com a Nike, com a Adidas? Ou vocês acham que o Corinthians deveria permanecer com a Nike, porque se quebrar o contrato tem que pagar uma baita multa? Use o espaço aqui no vídeo, registre seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.